Como eu comentava com você, foi condenado hoje a 50 anos de prisão Carlos Henrique Alves. Me lembro bem desse nome e, infelizmente, a família não vai esquecer tão cedo, né? Me refiro à família da vítima. Ele é acusado de estuprar e matar uma criança, Micaele dos Santos. Na época, essa garotinha tinha 10 anos, né? Quem nos acompanha aqui diariamente sabe do que a gente está falando, mas se de repente você está chegando agora, você vai entender porque vamos trazer todo esse caso para você. Só para relembrar nesse momento, o crime foi em setembro de 2023 no bairro Santo Antônio, que é região norte de Rio Preto. O Muriel Boian, coloca ele ao vivo para a gente aqui, está acompanhando a nossa equipe desde muito cedo, né, Muriel? Fazendo esse trabalho aí, uma equipe rendendo a outra para acompanhar esse julgamento que durou muitas horas. Boa noite para você. O que a gente tem de detalhes, né, dessa condenação, do fim desse julgamento, Muriel? Boa noite, Nelson. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no SP Record. O que a gente pode dar de detalhe, como você bem falou, foram 50 anos de prisão, 30 por feminicídio e 20 por estupro. Para a gente contextualizar e contar, né, esse crime, Micaele voltava da escola no ano de 2023, quando foi atraída por Carlos Henrique, na época que tinha 27 anos. No caso, o crime foi cometido numa casa que estava em construção, como você bem falou também, na zona norte de Rio Preto. Essa menina, ela estudava pela manhã, junto com o irmão, e à tarde, o irmão à tarde, junto com o irmão, e ela era cuidada por vizinhos para que os pais trabalhassem. Os pais eram do Maranhão, tinham mudado para Rio Preto há pouco mais de um ano, e ficava então aos cuidados dos vizinhos. Porém, foi quando a mãe voltou do serviço que notou então o sumiço da menina, né? Quando passou um tempo e estavam em procura, inclusive logo quando foi descoberto o sumiço da menina, colocaram anúncios nas redes sociais do desaparecimento, o corpo da criança foi encontrado então nessa casa em construção. Segundo a perícia, a Micaele foi estuprada, além de ter sido agredida antes de ser morta. O corpo da criança foi encontrado, como a gente falou, nesse imóvel, e as câmeras de segurança flagraram o acusado saindo do local. Quando o Carlos Henrique foi preso, ele chegou a mencionar que cometeu o crime por ter usado drogas e que também, em um depoimento, logo quando foi preso, a gente até conversou com um delegado na época, ele disse que teria sido possuído por algum tipo de entidade e por isso teria cometido o crime. Até com base nisso, a defesa chegou a fazer um pedido de sanidade mental para Carlos, mas isso foi negado então pela vara criminal. Ele acabou então sendo preso, como eu falei, estava cumprindo pena, então, esperando esse julgamento em Serra Azul, perto da região de Ribeirão Preto, no presídio de Serra Azul, e agora, então, recebe essa condenação. Até na acusação, até que aqui tenho anotado, que a acusação trabalhou com a ideia de que como ele tivesse usado drogas e tudo mais, é como se ele tivesse tomado coragem para cometer o crime. Então, reforçando, 50 anos de prisão, 30 por feminicídio, 20 por estupro. A gente sabe, né, Nelson, que esse caso é bastante triste e nenhum tipo de pena vai tirar a dor de uma família com uma morte como essa. Mas a gente espera que, pelo menos nessa primeira parte, a justiça seja feita e que ele continue preso, então, por esse crime totalmente... não tem nem palavras para falar desse tipo de crime, né, Nelson? A condenação, né, é o fim de um processo, né, jurídico. E em alguns momentos, né, em algumas situações, traz alento, né, traz um conforto para as famílias. Mas eu acho que dificilmente, né, uma família, um pai e uma mãe que perde uma criança numa situação dessa se sente abraçada pela justiça de alguma forma, porque toda a cadeia, toda a sentença é pouca, é pequena demais por um ato tão covarde, por uma atrocidade dessa. Você sabe, e você já deve ter ouvido isso, Muriel, né, seja da sua mãe, da sua avó, da família, né, que a maldade, a índole de alguém não está estampado na testa, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado. Mas eu vendo a imagem desse sujeito, ele tem um semblante de gente ruim realmente, né? E eu me lembro bem desse caso, coloca o Muriel aqui para mim, para conversar com ele. Eu me lembro bem desse caso aqui, porque ele, quando a criança foi encontrada, Muriel, ali naquela casa em construção, ele estava lá. Ele estava lá, né, junto com a família, com as pessoas. Nossa, que absurdo, que coisa terrível. Você veja só a frieza desse sujeito. E chegou a ajudar a procurar a criança. Me lembro bem desses detalhes, né? Então, veja você, a polícia estava lá e ele estava lá. E até então ninguém sabia quem tinha cometido esse crime, para você ver a frieza desse sujeito. Muriel, obrigado pela sua participação aqui. Vou me despedir temporariamente, porque daqui a pouco você volta. E vou aproveitar que você está aqui na tela
porque a gente tem que dar nome aos bois, né? Como diz os antigos. O Muriel outro dia usou aqui um termo no SP, fazendo uma participação ao vivo, que eu gostei demais e é o caso agora. Que nós estamos vivendo, Muriel, uma epidemia de golpes. Você lembra disso que você falou aqui? E é justamente o assunto, daqui a pouco eu volto com você para falar de uma outra pauta, de um outro segmento.